Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Palmeira e esse é o Vendaval de Livros. Bom, tudo bem? Tem muito tempo que eu não passo por aqui, na verdade acho que tem pelo menos uns 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Enfim, acabei não conseguindo dar sequência no canal por conta de tempo, né, de demanda de trabalho, de vida. A última vez que gravei o cenário era completamente diferente, porque eu morava em outro lugar. A última vez que eu gravei eu ainda não era pai, então muita coisa mudou desde então. Só que como eu voltei a produzir conteúdo para o YouTube, não para esse canal, né, mas para o Marketing com Colarinho, se você tiver curiosidade eu vou botar o arroba aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui e mais alguns em relação ao final do ano. Eu sei que essas metas literárias são legais, enfim, acho que é um bate-papo legal de fazer e que não cabe muito colocar no Marketing com Colarinho, né, falando sobre literatura especificamente. Então, eu escolhi aqui 12 livros para ler em 2026. Eu não gosto de fazer isso, na verdade eu nunca gostei de fazer isso, eu tenho um problema seríssimo com esse tipo de meta, esse tipo de compromisso, então é bem provável que eu não vá ler os 12, ou vou ler uma parte, ou uma parte não. Vocês vão ver aqui que tem alguns calhamaços, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de ler tantos calhamaços no ano que vem. Meu ritmo de leitura depois do nascimento do Romeu caiu bastante, né? Mas ainda assim preciso tentar voltar, né, ao ritmo que eu tinha antes, é uma coisa que me faz falta, eu gosto muito. Então acho que o desafio dos calhamaços no meio desse desafio de 12 livros aqui pode funcionar bem. De qualquer maneira, eu acho que não existe pressão, não deve existir pressão quando você está ligado à questão dos livros. A literatura tem que funcionar como uma forma de hobby, uma forma de prazer, um lugar onde você se sente satisfeito. Então eu escolhi os 12 livros aqui, mas pode ser que leia, pode ser que não leia, pode ser que leia outros do mesmo autor, pode ser, enfim, pode ser muita coisa, mas acho que é legal a gente ter aí um direcionamento para depois chegar no final do ano, olhar e falar, bom, consegui ler esse daquela lista que eu coloquei lá no final de 2025. Então vamos lá, não tem uma ordem, né? Eu vou fazer assim, vou puxar os livros aqui, mas não estão na ordem que eu pretendo ler no ano, foi só a ordem que eu coloquei aqui. Pode ser que o primeiro seja o último e o último o primeiro e vice-versa. Então, o primeiro, alguns livros vocês vão ver que ainda estão no plástico, porque eu acredito que alguns plásticos são muito importantes para guardar o livro da melhor maneira possível, e até hoje isso se mostrou verdade, porque a maior parte dos livros que eu consegui guardar dentro do plástico, por muito tempo, eles continuaram muito bons, assim, sem nenhum tipo de desgaste. Então, vocês vão ver alguns livros aqui que tem esse plástico ainda. Então, o primeiro aqui dessa lista é O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Eu já li Demian e Siddhartha, do Hermann Hesse. Eu gostei muito de ambos, principalmente do Siddhartha. Siddhartha foi um dos melhores livros que eu li em 2023, talvez, 2022, não lembro o ano. E eu tinha muita curiosidade sobre o Lobo da Steppe, sempre tive, principalmente porque é um livro que vai falar aí da relação do Hermann Hesse com substâncias alucinógenas, entorpecentes e tudo mais. E enfim, a relação que ele teve com essas tentativas dele. É um romance muito mais profundo, né, no sentido de entendimento da alma humana. Então é um livro que estava na minha lista há muito tempo. Eu já tinha interesse de ter lido o Hermann Hesse esse ano, mas como eu falei, o meu ritmo de leitura não foi dos melhores, então eu não consegui ler muitas coisas que eu gostaria em 2025, e eu espero mudar isso agora no próximo ano. O segundo da lista aqui é A Estrada, do Cormac McCarthy. É um autor que eu tenho curiosidade aí há um bom tempo. Esse livro é vencedor do Pulitzer de 2007. Deu origem a um filme também, que eu nunca assisti. E
pelo que eu me lembro da sinopse, assim, vagamente, se eu não me engano, é a história de um pai e de um filho caminhando aí num mundo pós-apocalíptico, né? Enfim, e essa relação dos dois com esse mundo destruído aí, com as pessoas que sobraram e com a sociedade que restou e como ele vai construindo essa história. Não me parece um livro que vai ser tão demorado de ler. O estilo me lembra um pouco talvez o King, alguma coisa no sentido de ser mais dinâmico, mas nunca li nada do autor também, então tô chutando aqui. Já vi muita resenha positiva sobre ele e resolvi colocar ele aqui nessa lista, na tentativa de lê-lo esse ano ainda. O terceiro é de um autor que eu tenho vontade de conhecer, vou ter que colocar esses livros em algum outro lugar agora, que eu tenho vontade de conhecer há muito tempo. Eu tenho aqui também o De Amor e Trevas, se eu não me engano dele, que é o Amos Oz, né, o autor israelense. E aqui temos A Caixa Preta. Essa edição da Companhia das Letras é belíssima, ela tem um recorte, um recorte dentro da capa aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber, assim como se fosse uma janelinha, né, um quadro, e aí você consegue abrir aqui, ele está completo, e aqui ela fechada. Linda a edição da Companhia das Letras. Comprei esse livro no sebo há muito tempo, muito nessa ideia de conseguir conhecer a obra do autor, né? Eu acho que De Amor e Trevas é um livro muito grande. É De Amor e Trevas, né? Acho que o nome é esse, De Amor e Trevas, que é o livro autobiográfico dele. Eu tenho aqui também. Mas é um baita de um calhamaço. Eu acho que para conhecer o autor talvez seja mais produtivo com uma obra menor. Eu fiz recentemente isso com o Roberto Bolanho. Eu tenho um 2666 dele aqui, mas resolvi pegar um livro menor, né, de contos, e que eu gostei bastante, gostei do estilo do autor, então já dá um sinal de que provavelmente eu vou gostar, né? E aqui o Amos Oz faz numa caixa preta um livro epistolar, né? São cartas que são trocadas entre um casal, se eu não me engano, que vai mostrando, né, a relação desse casal ao longo do tempo. Acho que, enfim, divórcio, eu não lembro ao certo a sinopse, é um livro que está há bastante tempo aqui, mas acho curioso o formato, né, o romance epistolar. Acho que eu já li algo, acho que o mais próximo de um romance epistolar que eu li foi o Flores para Algernon, apesar de não ser epistolar, né, não são cartas. Ele faz um relatório, né, no Flores para Algernon. E, enfim, vamos ver se eu consigo ler aí o Amos Oz e ver se eu gosto, se eu vou me interessar pelos próximos para ler outros livros dele. Eu tenho aqui o De Amor e Trevas e o Judas, que me pareceu também um livro bem interessante na época que eu adquiri. Mais um calhamaço que eu tenho aqui. Esse aqui eu gosto muito dessa edição. Eu comprei essa edição há bastante tempo e foi num sebo e eu paguei um preço maravilhoso, assim, foi muito barato. E eu particularmente acho essa edição mais bonita do que as novas que lançaram. Estou falando do As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Vi uma galera lendo As Vinhas da Ira aí recentemente, né? Já tem um tempo talvez, que fizeram, alguns influenciadores aí que fizeram leituras coletivas e tudo mais. É um calhamaço que eu não sei se vou conseguir dar conta de pegar, apesar de ter visto muita gente falar que é uma leitura que flui muito bem, que você fica muito imerso, né? Ele vai falar muito sobre o pós quebra da Bolsa de 29, né? Os efeitos da quebra da Bolsa de 29, da crise que vinha acontecendo nos Estados Unidos e os impactos que isso causou aí numa família, se eu não me engano. Como eles tiveram que lidar com essa fome, com a falta de trabalho, enfim. É um clássico da literatura norte-americana, que está na minha lista há bastante tempo para ler, e vou tentar ler esse ano aí, botei na lista de 12 livros para tentar incluir esse calhamacinho aqui e
ter a minha impressão sobre a obra do Steinbeck. Tem um outro livro dele que fala muito bem também, que eu acho que é Ratos e Homens, né? Mice and Men, eu acho que é o nome. Que falam muito bem, eu tenho muita vontade de ler. E tem agora, lançaram aí também recentemente o A Leste do Éden, né? Que também é um clássico do Steinbeck. Mas vamos ver o que eu acho da literatura do Steinbeck, o que eu acho de As Vias da Ira e o que vai me mobilizar para avançar em outras leituras do autor. Agora resolvi trazer uma ficção científica, né, de um autor que eu já li, um outro livro dele eu gostei muito, foi também um dos melhores livros que eu li em algum ano aí para trás, não lembro qual, que foi O Fim da Infância, e eu trouxe agora As Fontes do Paraíso, do Arthur C. Clarke. Essa edição também é linda da Aleph. Eu gostava muito quando a Aleph fazia essas edições um pouco mais sóbrias, talvez. Acho que às vezes eles dão uma viajada em algumas capas, mas essa capa particularmente eu achei muito legal. Enfim, é uma ficção científica, se eu não me engano, fala sobre enfim, uma família que constrói um palácio no topo de uma montanha, alguma coisa assim, e consegue contato com outras civilizações. Enfim, eu não lembro ao certo. Vou ser sincero para vocês, está aqui na minha lista, está aqui na minha estante há bastante tempo, mas eu gostei muito de O Fim da Infância, muito mesmo, foi uma baita leitura. Eu gostei muito do estilo do Arthur C. Clarke. E eu acho que é o tipo de literatura que cabe bem assim para dar um ritmo, né, para facilitar o ritmo de leitura, né? A ficção científica ela tem esse poder de ser uma literatura um pouco mais fluida no geral, né? Eu gosto muito. Sou fã do Asimov, apesar do Asimov, né? Apesar de quem era o Asimov, mas acho que o Asimov foi, né, o grande autor de ficção científica da história. E aí a gente tem que separar o autor da obra, né? Sempre bom lembrar. Mas o Clarke também tem um histórico legal, enfim, eu gostei do que eu li dele. Eu acho que vale a pena entrar aí em mais um livro do autor. Bom, não só de ficção vive o homem, eu gosto muito de não ficção. Eu coloquei alguns livros de não ficção aqui também. Na verdade são 3 livros, eu acho, de não ficção. O primeiro que está aqui é um livro que eu desejei por muito tempo e em algum momento ele ficou barato, apareceu na Amazon lá, disponível, porque ele não estava disponível. E o autor, eu já li grandes livros dele, né? O Mitologia dos Orixás e principalmente o Aimó, que é um romance que eu acho lindíssimo, belíssimo para quem quer conhecer um pouquinho sobre os orixás, sobre as histórias que envolvem os orixás, e principalmente para adolescentes e tal. Eu acho que é um romance muito válido. É o Reginaldo Prandi, e esse aqui é Os Segredos Guardados, Orixás na Alma Brasileira, que me parece, né, ser um livro não muito falado dele. Ele lançou recentemente pela Companhia das Letras, eu acho que um livro que chama Orixás só, eu acho que vai falar sobre a presença dos orixás na sociedade brasileira. Enfim, as histórias eu não me aprofundei muito bem, mas esse livro aqui já fala, esse é um livro sobre o candomblé, e aí ele vai comentar a formação da religião, da própria Umbanda também, no imaginário popular brasileiro, a relação que essas religiões tiveram na formação da cultura brasileira, enfim, acho que eu vou gostar bastante, né? Eu sou muito fã do Prandi, acho que é um autor que merece ser celebrado de fato, tem um trabalho maravilhoso. O Mitologia dos Orixás é um livro, acho que histórico, assim, né? De reunir todos os contos dos orixás aí presentes no Brasil. E, enfim, é algo que falar sobre a minha religião, né? Eu acho importante a gente ter aí um embasamento teórico também sobre o que acredita, sobre o que professa, e o Reginaldo Prandi é um autor que me agrada bastante nesse sentido, então vamos tentar aí ler Os Segredos Guardados do Reginaldo Prandi
em 2026. Tive que começar a gravação de novo por motivos de espaço no HD aí, né? Espaço no cartão de memória, coisas que acontecem. Normalmente aí estou gravando outras coisas para o marketing com colarinho e acabo esquecendo de apagar. Então vamos lá. O próximo livro é um calhamacinho também, que eu já ouvi muita gente falando sobre, e muitas pessoas falando sobre não ler muito sobre o livro, né? O sinopse, enfim, história do livro. E todas as vezes que eu fiz isso, eu tive boas surpresas e eu gostei bastante quando eu só peguei o livro para ler, e fui ler a orelha, nem sinopse, nem nada do tipo. Falam muito sobre o final desse livro também, né? Que ele tem aí um plot twist muito grande. É um Senhor Calhamaço, é uma edição que eu comprei de sebo, que por muito tempo ficou aí fora, que foi o Reparação, do Ian McEwan. O Reparação, que agora é um livro que a Companhia das Letras fez novas edições, se eu não me engano, mas por muito tempo ficou difícil de achar, estava muito caro no sebo, eu lembro que eu consegui pagar até barato nessa edição, mas no geral era difícil. Sei pouco sobre a obra, mas sei que o que eu fui impactado na época e que me fez colocar esse livro na minha lista e comprá-lo e, enfim, deixar na estante, era de que seria um livro que eu gostaria bastante e que é a obra-prima do autor, né? É o livro que todo mundo fala que é o melhor trabalho do McEwan. Sou péssimo com esses nomes meio irlandeses aí, a gente teve o McCarthy e agora o McEwan. Então, enfim, Reparação, vamos tentar ler esse ano aí também. Espero que eu consiga, espero que a gente tenha aí uma boa experiência de leitura. O próximo livro está no plástico ainda também, eu comprei até recentemente. É um autor que eu tenho curiosidade de conhecer já há um tempo, vi muita gente falando bem. E essa história particularmente me chamou muita atenção, que é O Reino de Emmanuel Carrère. O Carrère é um autor contemporâneo francês, né? Muito famoso atualmente, muito celebrado. Esse livro especialmente ganhou o prêmio Le Monde do melhor livro do ano. Todo mundo diz aí que o Carrère é um dos melhores autores, uma das maiores referências de literatura francesa atualmente. E eu gosto muito dessa pegada de misturar a história com a ficção, enfim. E aqui ele vai falar sobre como Paulo e Lucas transformaram, né, o cristianismo, vai falar sobre essa relação aí de formação do cristianismo primitivo, né, nessa grande religião que temos hoje. E o próprio Carrère está na obra, né, ele faz muito isso, ele se coloca como um personagem dos livros dele. Então tá aí, O Reino. É um livro que eu já ia ler esse ano também, mas também não consegui pegar. Enfim, pela falta de tempo, por falta de tempo mesmo, na verdade, né? Eu acho que eu tenho tive pouco tempo esse ano. Foi um ano muito conturbado, muito feliz, mas muito conturbado ao mesmo tempo. Então, agora vamos tentar ler O Reino, do Emmanuel Carrère. Mais um livro de não ficção, dessa vez é outro que está aqui há bastante tempo, né? Um dos grandes pensadores antirracistas, anticoloniais da história da humanidade. Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. Aqui ele vai falar não só sobre a questão racial, né, mas toda a questão de colonialismo, né, e como os impactos do colonialismo, né, na sociedade moderna. Foi o último livro do Fanon, né, um livro que ele escreveu ainda perto da morte. Enfim, é um tratado, está dizendo, um tratado magistral sobre as relações entre colonialismo, racismo, insubmissão e trauma psicológico. Muita curiosidade de ler o Fanon, muita gente boa falando sobre ele, nunca tive contato com a obra dele. Sociologia é uma área que me interessa bastante, sociologia, política, enfim, é algo que invariavelmente eu também trabalho.
né? Então, ter essa base de um autor tão importante eu acho interessante. Vamos tentar ler aí Os Condenados da Terra, do Fanon, agora em 2026. O próximo livro é outro calhamaço, hein? É outro calhamação. Esse aqui, na verdade, eu estava até pensando em começar a ler, eu já nem sei, porque quando eu olho e vejo que é um baita de um calhamaço. Mas enfim, esse livro me chamou muita atenção, muita gente falou sobre, muita gente que eu gosto falou sobre, falou positivamente. Gosto muito de literatura latino-americana, acho que a literatura latino-americana, assim como a música latino-americana, produz grandes nomes, e recentemente a gente tem aí grandes nomes nesse sentido. E aí eu escolhi esse calhamação aqui chamado Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques, né, que, se eu não me engano, é um livro que também está no plástico, né, como vocês podem perceber, muito bem conservado no plástico. Se eu não me engano, é um livro que é um livro de terror, de certa maneira, mas que acaba usando também aspectos políticos, né, da ditadura argentina nesse terror, né, e que, pelo que eu entendi, ela vai mudando o estilo de escrita do livro ao longo dos capítulos. Me chamou muita atenção na época, eu comprei, não tem muito tempo, e acho que está na hora aí de encarar esse calhamaço, pelo menos tentar encarar mais o calhamaço aqui em 2026. Então, dentre esses muitos calhamaços, escolhi Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Aqui, edição da Intrínseca. É interessante, né? Porque a Intrínseca, acho que também tem muito esse trabalho com livros de terror, né? Essa ficção mais fantasia. Me parece que eu vou gostar. Acho que vou gostar desse livro da Mariana Henriques. Uma autora que eu tenho muita curiosidade para conhecer, muito receio de não conseguir ler, eu preciso fazer essa confissão aí, é a Clarice Lispector. Então eu resolvi começar de um livro que muitos me falaram que é o mais tranquilo, um dos mais tranquilos dela, para a gente começar a conhecer a literatura dela, que é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. A Clarice me parece uma autora muito hermética, né? Eu acho que você precisa de alguma forma mergulhar na escrita dela, mergulhar no fluxo dela para conseguir de fato entender e apreciar a obra, e eu acho isso incrível. Eu acho que o autor que consegue, a autora que consegue esse tipo de efeito mostra o tamanho da genialidade, né, de criar uma imersão em um universo muito particular, que você precisa ir pisando, né, de pouquinho em pouquinho para poder entender e compreender esse universo. Então, Clarice sempre despertou em mim muito interesse, mas ao mesmo tempo sempre me despertou o receio, né, de caramba, será que eu vou conseguir ler a Clarice? Será que eu vou gostar? E o medo de não gostar, e o medo de talvez não ter lido certo. Então acho que eu vou começar por um livro mais tranquilo dela, né? E que não é um calhamaço, como boa parte dos livros da Clarice também não é. Mas acho que vai funcionar melhor, né, tentar aí um livro mais tranquilo para conhecer a obra dessa autora genial da literatura brasileira, que é a Clarice Lispector. Por fim, mas não menos importante, todo ano eu leio um livro dele, enquanto eles ainda estiverem disponíveis para serem lidos, porque ele não vai produzir mais, infelizmente. Ele é um dos meus autores favoritos da vida, acho que é meu autor de não ficção favorito da vida, um dos preferidos de tudo que eu já li. Teve livro dele que, assim, salvou minha vida em algum momento, e teve um livro dele que pra mim, a maior referência de pensamento, assim, de algo que abriu na minha própria consciência. Eu estou falando do Carl Sagan e o Cosmos. É incrível porque de tudo que eu li dele eu ainda não tinha lido o Cosmos. Eu acho que até porque o Cosmos gerou uma série que eu assisti com o Carl Sagan e assisti com o deGrasse Tyson, e
Acabei não lendo o livro, mas li todo o resto, O Mundo Assombrado pelos Demônios, acho que Variedade da Experiência Científica, não é? Acho que esse é o nome. Vou colocando aqui. Li O Contato, que é o romance dele, li... Meu Deus, esqueci o nome do outro. Minha cabeça não anda dos melhores, mas vou colocar aqui do lado, vou tentar colocar aqui do lado alguns dos livros que eu li dele. E faltava aí o Cosmos. Tá aqui, tá embaladinho também. Eu sou fascinado pelo trabalho do Carl Sagan. Eu acho que o Carl Sagan foi um dos grandes escritores, cientistas, pesquisadores e, enfim, um dos grandes seres humanos que a gente produziu. E toda vez que eu leio qualquer livro do Carl Sagan, ele me traz uma perspectiva diferente de mundo, né, de realidade, de vida, de tudo isso. Então, acho válido colocar um Carl Sagan aí na nossa lista. Ainda que seja um calhamacinho também, né? Não é um livro muito pequeno. Mas vamos encarar. Eu acho que vai ser importante ler um livro do Carl Sagan em 2026. Bom, é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu vou tentar voltar no Vendaval de Livros aí com uma certa frequência, então se você puder se inscrever no canal, curtir, comentar nesse vídeo, dizer aí se algum desses livros você já leu, ou se algum deles está na sua meta, ou se você tem uma meta de leitura desse ano, né, uma lista de 12 livros para ler esse ano. Vou tentar voltar aqui com outras listas, com outros materiais. Não dá para voltar com uma frequência de fazer resenha, infelizmente é inviável, mas acho que dá pra gente voltar aqui para trocar umas ideias legais sobre livros, nesse formato aí mais desprendido.